Eu amo gravar vídeos assim, onde eu posso falar pontos importantes da doutrina cristã e ao mesmo tempo trazer para vocês fatos reais, pessoais e sobrenaturais com Deus. Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu venho pagar uma dívida que eu tenho aqui no canal. Lá num vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, a tragédia do meu casamento, foi um vídeo muito importante, tem muitas visualizações. E eu fiz uma promessa que eu ia falar mais detalhadamente a respeito de um episódio sobrenatural que eu passei na restauração do meu casamento. Mas antes de começar o assunto do vídeo, já vou começar falando da experiência sobrenatural. Eu quero pedir para quem não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. Quem não me segue na minha rede social, gente, Instagram Kelly Salles Oficial, a página do Facebook Ministério Kelly Salles, e vamos para o que interessa. Primeiro eu vou situar vocês o momento onde isso aconteceu, tá? Qual o momento da minha vida que eu tava passando quando aconteceu o episódio que eu vou contar aqui nesse vídeo hoje. Eu já estava morando em Atibaia, o Alexandre tinha acabado de vir para Atibaia para morar comigo. Então a gente estava logo naquele começo, nos primeiros dias de restauração mesmo do nosso casamento. Vale lembrar que nesse momento eu estava no mundo, eu não estava indo em igreja nenhuma, eu estava fumando, eu estava bebendo, né? Eu já tinha voltado às velhas práticas, só não estava usando drogas, mas eu estava fumando cigarro, bebendo bebida alcoólica, frequentando baladas, eu estava realmente no mundo, eu tinha me desviado da igreja. Eu trabalhava como manicure num salão de beleza que fica em frente, quase em frente à igreja onde eu frequento hoje. Eu nunca tinha entrado nessa igreja antes na vida, mas eu sempre passava na frente da minha igreja, né? Quando eu terminava o meu turno de trabalho lá no salão de beleza, eu ia para casa e passava em frente à minha igreja. E por várias vezes eu parei na frente da igreja e fiquei ouvindo os louvores, me dava aquela saudade de quando servia a Deus, porém eu não tinha força nenhuma para voltar a frequentar a igreja e também não sabia se eu voltasse a frequentar a igreja, se seria aquela igreja, mas era a igreja que eu mais tinha contato, né? Eu passava em frente e ouvia alguns louvores que eram cantados dentro da igreja. O Alexandre tinha acabado de voltar para Atibaia, né? De aceitar a voltar comigo, né? Ele tinha acabado de vir para Atibaia, então a gente estava morando junto lá nos primeiros dias e o Alexandre já estava em comunhão com a igreja de São Paulo, que é a igreja que a gente era antes. Ele tinha passado por todo aquele processo da disciplina dele e já tinha voltado em comunhão com a igreja. Então, o Alexandre estava mais forte do que eu, ele já estava inserido na igreja, ele não fumava, não bebia, não fazia nada disso, ele estava tendo uma vida, né, cristã novamente e frequentando a igreja em São Paulo, mas aí decidiu ir para Atibaia, né, e reatar o casamento comigo, então teoricamente ele teria que decidir ir para uma igreja, escolher uma igreja para frequentar em Atibaia. Então eu me lembro que eu convidei ele para ir na igreja, mesmo ele estando mais firme do que eu, mesmo eu estando fumando, bebendo, né, estando no mundo. Eu me lembro que eu falei para ele que já que a gente ia voltar, a gente precisava arrumar uma igreja para a gente frequentar, a gente precisava ir para a igreja. Na verdade, já era aquela sede, né, aquela fome de voltar para Jesus. Eu falei para ele que existia uma igreja, né, que eu conhecia uma igreja que ficava perto do meu serviço, ali na rua da rodoviária, e que poderia ser uma boa opção para a gente visitar, porque afinal de contas era assembleia, a gente gostava da assembleia, e eu convidei ele para a gente ir visitar essa igreja. Então a gente foi na igreja onde nós estamos até hoje, há 16 anos nessa igreja, nós fomos pela primeira vez. E no primeiro dia, gente, onde a gente ia frequentar o culto da nossa igreja, nós enfrentamos uma grande luta espiritual. Foi algo sobrenatural. Por quê? Eu moro muito longe dessa igreja para quem vai a pé. Para quem vai de carro até que é mais pertinho, uns 10, 15 minutos de carro. Porém, quem vai a pé da minha casa, onde eu estou agora, né, que é onde eu morava naquela época, quem vai a pé até a minha igreja é muito longe, gente. Só para sair do meu condomínio é uns 5 minutos andando. A gente na época tinha duas crianças que não andavam muito na rua, né? Eram crianças muito pequenas, de 3 aninhos. Então, geralmente quando a gente andava muito longe, a gente tinha que carregar no colo aqueles 2 pezinhos, né? Cada um carregava uma. Para chegar até a minha igreja é só ladeira para subir, é só subida e é muita subida.
Então aqui da minha casa eu fico num vale, né? A minha casa fica num bairro abaixo do centro da cidade. E a gente tinha que subir. Então tivemos que sair andando do meu condomínio. Tivemos que subir todas as ladeiras com as crianças no colo e andar mais um pouco de linha reta para chegar na igreja. Mas quando a gente chegou na igreja, devia ser por volta das 7 horas, né, horário de culto, nós chegamos na frente da igreja e a gente não conseguia entrar na igreja. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência como essa, mas a gente não conseguia entrar na igreja. Na porta da igreja, eu me lembro que a gente começou a brigar, nós dois, decidindo se entrava ou não. O Alexandre dizia pra mim, não é aqui, eu acho que não é aqui que a gente tem que entrar, eu acho que não é aqui que a gente tem que visitar. E eu dizia, mas a gente já veio até aqui, vamos entrar, vamos visitar, não quer dizer que a gente vai ficar aqui. E a gente começou a brigar na porta da igreja, a gente não conseguiu entrar na igreja. Então, depois de muito brigar na porta da igreja, a gente decidiu voltar para casa a pé. Voltamos todo o caminho que a gente tinha feito a pé, acredito que cerca de 20 minutos andando com as crianças no colo. E eu me lembro que a gente chegou aqui perto da minha casa e a gente brigando na rua, discutindo por que não entrou, por que devia entrar, se era ali, se não era, uma briga sem pé nem cabeça, sabe, gente? Realmente uma luta espiritual. E eu me lembro que quando a gente chegou aqui perto da minha casa, eu consegui convencer ele a voltar para tentar entrar na igreja de novo. Olha isso. Nós viramos nos calcanhares e falamos, então vamos de novo. Aí voltamos e andamos todo o caminho de novo até chegar na igreja. Quando a gente chegou na igreja, a gente conseguiu entrar, porque já era a segunda vez que a gente tinha vindo andando. O culto já tinha começado, já estávamos atrasados, mas a gente conseguiu entrar. E resumindo a história, nós estamos lá até hoje. Já fazem 16 anos, acho que 17 anos esse ano, que nós estamos nessa igreja. Eu entrei lá com a minha vida destruída, o meu casamento destruído. Eu me lembro que eu pesava 55 quilos. Gente, hoje eu sou magra, mas hoje eu peso 70 quilos. Na época, eu pesava 55 quilos. Eu tinha anorexia, bulimia, eu comia, vomitava o que eu comia, fumava, eu bebia, eu tava com a minha vida destruída. Alguns irmãos lembram desse dia, de como eu entrei lá, lembram de eu entrar com as crianças no colo, do Alexandre, da forma como eu estava vestida parecendo uma pomba gira, uma coisa horrível, umas unhas compridas, vermelhas, a fisionomia totalmente diferente do que eu estou hoje. Eu me lembro que eu entrei na igreja e a partir daquele momento, a partir daquele dia, Deus começou uma grande transformação na nossa vida. Começou a alicerçar novamente o nosso casamento, a reconstruir, né, gente? Porque construir é uma coisa, agora reconstruir é um pouco mais difícil, né? Quem mexe com cabelo sabe, né? Uma coisa é você cortar um cabelo, fazer um corte de cabelo, outra coisa é você consertar um corte que foi feito errado. É mais difícil. Tudo aquilo que a gente vai fazer do zero é mais fácil do que pegar algo ruído, algo totalmente destruído, com entulhos, ruínas, né, feridas, marcas e reconstruir. Pois Deus, Ele fez aquela reconstrução a partir daquele dia. E a moral da história desse vídeo e dessa experiência é: existe uma luta espiritual para você não congregar. Existe um movimento espiritual para você deixar de congregar, para você não começar a congregar ou para você não ter comunhão lá no lugar onde você congrega. Não é só contra a Andressa Urach que o diabo ele tem lutado contra mim e contra você. Tem gente que pensa que eu não passo luta dentro da minha igreja. Gente, eu passo muita luta dentro da minha igreja. Porém, nós não podemos em nenhum momento, em hipótese nenhuma, deixar de congregar. E para isso eu quero trazer uma palavra para você que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, verso 20, onde Jesus estava próximo da sua crucificação. Ele estava ali naquela agonia, né, sabendo que estava chegando a hora da sua morte. E ele fez uma oração por mim e por você. Ele começa orando pelos seus discípulos, né? Inclusive a epígrafe, né, desse capítulo diz que a oração de Jesus pelos seus discípulos, ele começa realmente orando pelos seus discípulos, porém no verso 20, Jesus para de orar pelos seus discípulos e ele dirige a oração dele para mim e para você. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra
hão de crer em mim. Ou seja, Jesus estava falando, Deus, eu estava orando até agora por esses que tu me deste, eu não deixei se perder nenhum deles, a não ser Judas, que veio para isso, para perdição. Porém, agora eu quero orar por aqueles que ainda vão crer em mim através da palavra que estes vão falar. E quando Jesus começa a orar por mim e por você, ele não ora a Deus para que Deus nos livre das lutas, para que Deus te dê vitória, não. Sabe por que ele ora? Pela unidade da igreja. Eu oro, Pai, para que eles sejam um, como tu, ó Pai, é comigo e eu contigo. E olha que interessante, quando Jesus foi orar por mim e por você, ele orou pela união da igreja, porque não existe salvação se não houver comunhão. Uma coisa que eu e você, a gente precisa entender, nós não vamos ser salvos sozinho, que a salvação é individual sim, mas a palavra do Senhor diz que no momento em que se concretizar a salvação, no momento em que nós entrarmos no céu, nós não entraremos cada um na sua unidade, mas sim uma noiva, seremos um só corpo. E muitas vezes o diabo tem mentido para essa geração, dizendo que você pode ser crente em casa, que você pode se alimentar somente da palavra através do YouTube, ou que você pode adorar a Deus na sua casa. Não, você precisa congregar com seus irmãos. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, a palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de congregar como é de costume de alguns, mas antes devemos admoestar uns aos outros, ou seja, nos corrigir, nos ajudar nas nossas fraquezas e nas nossas diferenças, e assim nos ajustarmos como um corpo, e considerando uns aos outros, nos estimularmos ao amor. Você está passando por alguma dificuldade na sua congregação? Entenda, você não é o único, todos nós temos as nossas dificuldades, mas lá na sua igreja, com certeza, você está debaixo de uma proteção espiritual. Não saia de lá a menos que Deus te mande fazer isso com o endereço certo. Que esse vídeo tenha edificado a sua fé, que Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!